Olá pessoal, o professor Leonardo Silveira chegando com mais uma aula para você aqui no Mais Militar e hoje a gente vai começar um assunto novo. Hoje a gente dá início ao estudo da termodinâmica, que é a teoria física que cuida dos fluxos de energia pelo universo, dos fluxos de energia entre os corpos. Como que a energia flui de um objeto para o outro, para que serve a energia, o que um corpo faz com a energia quando absorve ela, o que acontece com a energia quando ela sai de um corpo, enfim, qual é o efeito da absorção ou da perda de energia em qualquer sistema físico. Isso é o que a termodinâmica vai estudar. A matéria principal, a coisa principal que a gente vê na termodinâmica, portanto, é a energia. Mas, para começar uma teoria tão avançada como é a termodinâmica, a gente vai começar com um assunto básico, a gente vai tratar de um assunto bem simples, nesse primeiro momento, nessa nossa primeira aula, falando de uma coisa que é bem palpável para todos nós, que é a temperatura. Temperatura vai aparecer muito no contexto da termodinâmica, porque você sabe da sua experiência cotidiana que um fluxo natural de energia aparece justamente quando dois corpos tiverem diferentes temperaturas. Por exemplo, se eu estou a uma temperatura diferente do ar à minha volta, se eu estou a uma temperatura maior do que o ar à minha volta, eu naturalmente perco energia para o ar à minha volta. Eu naturalmente vejo sair energia de mim, vejo, entre aspas, vocês entenderam, né? Vejo sair energia de mim para ir para o ar à minha volta. Por quê? Corpos com diferentes temperaturas trocam naturalmente energia entre eles, de maneira que quem está com maior temperatura tende a esfriar, quem está com a menor temperatura tende a esquentar, até que os dois cheguem ao equilíbrio térmico. Esse é o resultado mais fundamental da termodinâmica, tanto que a gente chama isso de lei zero da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica é a lei mais fundamental, é a mais simples, é a basilar. De onde parte a termodinâmica? Já que a termodinâmica quer estudar energia, ela parte da ideia de que existe um cenário em que aparece naturalmente um fluxo de energia, um fluxo espontâneo de energia. Que fluxo é esse? Esse fluxo de energia é um fluxo que vai de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar a se debruçar sobre esse fenômeno, sobre a lei zero da termodinâmica, sobre a troca de energia entre corpos que tenham diferentes temperaturas, e para isso, é claro, a gente vai começar estudando a temperatura especificamente nessa aula em que eu vou tratar da termometria. Termometria é nada mais nada menos do que o estudo dos processos de medida da temperatura, tá bom? Então vamos começar essa aula de hoje primeiro falando sobre alguns conceitos importantes que têm que estar muito claros na sua cabeça. É muito importante que você tenha clareza sobre esses dois conceitos que eu quero apresentar aqui e mais um brinde no final. Qual é o primeiro conceito que você tem que ter clareza? O conceito de temperatura. Eu já falei aqui 38 vezes sobre temperatura, eu contei, não, brincadeira, não contei não, mas já falei umas 20 vezes aqui qual é o impacto da temperatura na termodinâmica, mas você precisa saber o que é temperatura. O que é temperatura do ponto de vista físico? Do ponto de vista físico, a temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, quando eu falo que a minha temperatura está alta, ou eu estou quente, eu estou dizendo, no fundo, que as minhas moléculas, as moléculas que me compõem, estão muito agitadas. Se eu olhasse ali no microscópio, elas estariam muito agitadas, estariam, meu Deus do céu, aquela loucura de moléculas se agitando, que é uma coisa de doido. Agora, um corpo que está frio, um corpo que tem temperatura baixa, se eu fosse lá e olhasse no microscópio, as moléculas estariam tranquilonas, se agitando pouco, se movendo pouco. Esse é um corpo frio. Um corpo quente, moléculas agitadas, um corpo frio, moléculas lentas. Portanto, a temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas que compõem um determinado corpo. Tem a ver. Não necessariamente é exatamente isso, mas tem a ver, tá? No fundo, é aquela medida de quente ou frio, né? Se uma coisa está quente, ela tem temperatura alta, se uma coisa está fria, ela tem temperatura baixa, e essa temperatura, esse número, esse valor, traz para a gente uma noção sobre o grau de agitação das moléculas. Então, guarda. Temperatura tem a ver com a minha constituição interna, tem a ver com coisas que eu tenho, com as minhas características naquele momento. Eu posso dizer, a minha temperatura está alta, eu estou com a temperatura elevada, eu estou com a temperatura baixa. Isso é plenamente possível de se dizer do ponto de vista físico. Claro? Tranquilo? Beleza.
O segundo conceito, que é o primo da temperatura, é o calor. E é aqui que começa o problema. O que é calor? Calor é o nome que a gente dá para o fluxo de energia que aparece entre corpos que tenham temperaturas diferentes. Lembra que o tio estava falando? Um corpo com a temperatura alta cede, dá espontaneamente energia para um corpo de temperatura baixa. Essa energia, enquanto ela está sendo trocada, esse fluxo de energia, essa energia que está no fluxo aqui, essa energia que está passando de um objeto para o outro, é o que a gente chama de calor. Calor, então, é uma energia em trânsito. Calor é uma energia que está sendo trocada de um objeto para o outro. Não faz sentido, por isso, eu dizer que eu estou com calor, porque calor não é uma energia que eu guardo comigo. Calor não é uma energia que eu tenha. Calor é uma energia que eu troco. Então, eu tenho energia armazenada dentro de mim. Quando eu dou essa energia, parte dessa energia, para um objeto que está mais frio do que eu, enquanto essa energia está no meio do caminho, eu chamo ela de calor. Depois que ela é absorvida lá pelo corpo que estava frio, também já não é mais calor, porque agora é a energia daquele corpo que ele vai usar para fazer alguma outra coisa. Depois a gente conversa sobre isso mais lá na frente. Calor é o nome que a gente dá para essa energia em trânsito, enquanto ela está sendo trocada de um objeto para o outro. Por isso não faz sentido falar do meu calor, eu estou com calor. Não, calor é uma energia trocada, é uma energia que não é de ninguém. Calor está na pista, literalmente na pista. O calor está lá sendo trocado, não é de ninguém, tá bom? Já a temperatura, essa sim tem a ver com uma característica interna, tem a ver com o grau de agitação das minhas moléculas nesse momento. Fechou? No Sistema Internacional de Unidades, temperatura vai ser medida em Kelvin, a escala de medida de temperatura no Sistema Internacional é o Kelvin, apesar de que a gente vê no nosso cotidiano grau Celsius sendo usado, então toma cuidado com isso, tá? E para o calor, a unidade de medida do Sistema Internacional é o Joule. Também a gente vê no nosso dia a dia uma outra unidade chamada de caloria, mas depois a gente fala como converte uma para outra. Joule é a unidade de medida para calor no Sistema Internacional, Kelvin a unidade de medida para a temperatura no Sistema Internacional. Fechou? Tranquilo. E aí o conceito bônus que eu preciso que você guarde é o conceito de sistema termicamente isolado. A gente vai falar desse tipo de sistema mais para frente, então já guarda. Um sistema isolado é um sistema que está blindado do resto do universo de tal maneira que dali de dentro daquele sistema não sai calor nenhum e nem entra calor nenhum. Tá? Então um sistema termicamente isolado seria, por exemplo, uma caixa de isopor perfeita. Uma caixa de isopor, quando você coloca lá o refrigerante dentro da caixa de isopor para levar para a praia, você torce, você quer que aquela caixa seja, que ela forme um sistema termicamente isolado, que ela não deixe entrar calor, nem sair calor, nem nada. É lógico que ela não é perfeita. O sistema termicamente isolado seria uma caixa dessa perfeita, que não deixa mesmo o que está ali dentro esquentar, por exemplo. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Com esses três conceitos, a gente pode começar finalmente o nosso estudo da termometria, falando sobre a temperatura, que é o nosso assunto principal da aula de hoje. Quando a gente fala de medida de temperatura, a gente sempre vai se referir a uma escala de temperatura. Escalas de temperatura são construídas para poder fazer uma medida indireta da temperatura de alguma coisa. Como é que se mede temperatura? A gente usa, por exemplo, um termômetro. Você lembra daqueles termômetros antigos, aquele termômetro, não o digital, não o da era pandemia, mas o termômetro antigo, aquele que a gente usava lá quando era criança para medir febre da gente e tal, não sei o quê. Ele, na verdade, ele é um tubinho que tem um líquido ali dentro, quase sempre mercúrio. Esse líquido que está ali dentro, quando aquecido, ele dilata, ele aumenta de volume. Quando resfriado, ele se contrai, ele diminui de volume. Então, à medida que a gente leva esse termômetro para um lugar mais quente, começa a aumentar o volume do mercúrio dentro daquele tubo. E aumentando o volume do mercúrio dentro daquele tubo, isso é uma indicação para a gente que a temperatura ali dentro está aumentando também. Tá certo? Então o fabricante do termômetro, ele vai lá e cola no vidro uma escala, dizendo assim, ó, se o termômetro subir até aqui, ou seja, se o mercúrio aumentar de tamanho até aqui, é porque ele foi submetido a uma temperatura de 30 graus Celsius. Se ele aumentar até aqui, é porque ele foi submetido a uma temperatura de 40 graus Celsius. Se ele aumentar até aqui, isso que é uma escala de temperatura. Ele cola no vidro quais são as marcações que indicam o valor da temperatura para cada dilatação do mercúrio que está ali dentro do termômetro. Tá bom?
Essa escala, a princípio, ela pode ser montada do jeito que você quiser. Você pode montar uma escala do jeito que você quiser. Mas as escalas mais conhecidas são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. São as 3 escalas que a gente vai precisar conhecer para a nossa prova. Escala Celsius, escala Kelvin, escala Fahrenheit. Essas 3 escalas, como a gente vai lidar muito com elas, você precisa saber quais são os valores de temperatura para a fusão da água e a ebulição da água nesses valores. O que é fusão? A fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, quando o gelo vira água líquida. O que é ebulição? Ebulição é a passagem do líquido para o vapor, é quando a água evapora. Essas temperaturas nessas 3 escalas têm que ser conhecidas por você, tá bom? Essas 3 temperaturas você tem que guardar. Quais são essas temperaturas na escala Celsius? Na escala Celsius, a água congela a 0 grau e ferve a 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, a água congela a 273 Kelvin. Observe que a gente não usa a palavra grau para Kelvin, né? Porque ela é uma medida um pouco mais exata, um pouco mais científica. Depois eu converso sobre isso. E a água ferve na escala Kelvin a 373 Kelvin. Já na escala Fahrenheit, a água congela a 32 graus e ferve a 212 graus. Esses valores eu preciso decorar, professor? Sim, preciso decorar. Então já sabe, né? Pega um post-it aí, escreve isso aí com a caneta cheirosa, cola aí no caderno, cola na parede do quarto, cola onde for para você guardar esses valores, porque são bastante importantes para você. Ó, aqui estão as 3 escalas no comparativo, numa ideia comparativa para ficar fácil para você. 3 termômetros, um em grau Celsius, outro em Kelvin e outro em grau Fahrenheit. Se eu colocasse esses termômetros em água fervendo, se eu colocasse esses termômetros bem na hora que a água começa a ferver, qual seria o valor que eles indicariam? Grau Celsius indicaria 100, Kelvin indicaria 373, Fahrenheit indicaria 212. Se eu colocasse esses termômetros em gelo que está começando a derreter, o termômetro em grau Celsius marcaria 0, o termômetro em Kelvin 273, o termômetro em Fahrenheit 32. Beleza? É isso que está dito nesse resuminho desse lado de cá. Tranquilo? É isso que eu estou mostrando aqui nesse desenho dos termômetros um do lado do outro. E aí algumas coisas que são importantes de você perceber, por exemplo, são o seguinte, ó. Tá vendo que em grau Celsius e em Kelvin você tem o mesmo tamanho de intervalo da fusão até a ebulição? Daqui para cá passou-se 100 graus Celsius. Daqui para cá passou-se 100 Kelvin. Né? Tivemos um intervalo de 100 nos 2 casos. Então a escala Celsius e a escala Kelvin são boas de trabalhar porque elas variam na mesma proporção. Se variou 100 graus Celsius, variou 100 Kelvin. A proporção de crescimento ou diminuição das temperaturas em Celsius e Kelvin é a mesma. Isso é muito bom para a gente. Já em Fahrenheit, aí realmente, né? Fahrenheit bagunçou a vida toda da gente. Daqui para cá, ó, passou 180. Teve um aumento de 180. Então a gente está vendo que tem uma discrepância na variação, na taxa da variação da temperatura dessas 2 escalas, Celsius e Kelvin, para a escala Fahrenheit, tá? Então temos aí uma discrepância importante entre elas. A gente vai voltar a comentar disso daqui a pouquinho. Outra coisa importante para você guardar é o seguinte: a escala Kelvin não aceita temperaturas negativas. Guarde isso. Não existem temperaturas abaixo do 0 Kelvin. Não existe temperatura negativa em Kelvin. Não tem como, não é possível encontrar uma temperatura menor que o 0 Kelvin. Tá certo? Por que isso? Porque a medida de temperatura em Kelvin é justamente uma medida pensada para o grau de agitação de moléculas. Então, falar que uma substância está em 0 Kelvin de temperatura significaria dizer que aquela substância tem moléculas perfeitamente paradas, em repouso, elas não se mexem mais, elas estão sem agitação nenhuma, 0 de agitação. O que já é muito difícil de conseguir. A gente não atingiu ainda hoje na ciência o 0 Kelvin. A gente não conseguiu ainda, está bem perto, mas não conseguiu. Agora, para baixo do 0 Kelvin, aí a gente não consegue mesmo, porque não faz sentido nenhum falar de agitação negativa das moléculas, né? Então não tem como. 0 Kelvin é a temperatura mais baixa possível no universo, tá? Então, se 0 Kelvin é a temperatura mais baixa,
Isso nos outros termômetros equivaleria a menos 273 graus Celsius. Veja que o 0 Kelvin é temperatura baixa pra caramba, é menos 273, é 273 graus Celsius negativos. Negativos, é quase o inverno de Curitiba? É quase o inverno de Curitiba, mas é uma temperatura baixíssima, né? Tipo, não dá para atingir esse 0 graus Celsius, esse 0 Kelvin justamente por causa disso, é uma temperatura muito baixa. E em Fahrenheit isso seria igual a menos 460, um outro valor também bastante grande, que ajuda a gente a perceber como que a temperatura do 0 Kelvin é extrema, de fato, né? Tranquilo? Beleza? Beleza. Falando então dessas temperaturas, o que a gente precisa saber a partir de agora? Como converter as temperaturas de uma escala em outra. Se eu falar para vocês assim, eu tenho um termômetro que está medindo em graus Fahrenheit e ele mediu, sei lá, 60 graus Fahrenheit. Quanto que é isso em graus Celsius? Tem que saber como é que faz, tem que saber converter essas duas escalas. Então deixa eu te mostrar como é que você vai fazer. Primeiro, se você quer converter entre Celsius e Kelvin, é muito fácil. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Porque, lembra, é só somar 273 no grau Celsius que você vai encontrar o Kelvin. Então, 0 Celsius é igual a 273 Kelvin. 100 graus Celsius é igual a 373 Kelvin. E assim vai. Bem fácil. E para transformar de Celsius para Fahrenheit, ou o contrário, né, fazer a conversão entre esses dois, aí a fórmula é essa que está aqui em cima. C sobre 5, ou seja, a temperatura em graus Celsius dividido por 5, é igual a F menos 32 dividido por 9. F, temperatura em grau Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Professor, eu tenho que guardar essa fórmula? Com certeza, obviamente. Tem que guardar essa fórmula. Tem que guardar essa fórmula, isso aqui é extremamente importante, tá? É muito importante guardar essa fórmula porque a EA cobra isso aqui demais. A EA adora fazer questões de conversão de temperatura. Isso é bastante importante para você. Se tem uma boa notícia nessa história toda é que tem um valor que você não vai precisar converter de graus Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, que é o valor de menos 40. Menos 40 graus Celsius equivale a menos 40 graus Fahrenheit, ou seja, se eu voltar lá nos termômetros, ó, quando eu tivesse aqui no menos 40 graus Celsius, 40 graus negativos, o termômetro em grau Fahrenheit ia mostrar o mesmo valor, menos 40 também. É a única temperatura que é igual nos dois termômetros, em grau Celsius e em grau Fahrenheit, menos 40. Então, se você quiser, guarda esse bizuzinho, que aí é menos uma conta que você vai ter que fazer na hora da prova. Se aparecer lá um menos 40 graus Celsius, você já sabe que isso é menos 40 graus Fahrenheit, não precisa se preocupar muito com isso. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, já volto para falar de outras formas. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Uma mãe usou um termômetro graduado na escala Fahrenheit para ver se o filho estava com febre. O termômetro marcou 104 graus Fahrenheit, o que corresponde na escala Celsius a tananã, né? Tipo, a mãe foi para Disney, levou a criança para Disney, lá nos Estados Unidos no Fahrenheit, ela não sabia disso, comprou o termômetro, falou, deixa eu ver se meu filho está com febre. Colocou o termômetro na criança, deu 104. A mãe já ficou desesperada, tacou a criança num balde de gelo para ver se ela resfriava, mas não precisava. Por quê? Porque precisava converter antes essa temperatura de Fahrenheit para graus Celsius para saber se de fato a criança estava com febre ou não. E como que essa mãe deveria fazer para converter a temperatura? Usar a formulinha. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então aqui está, ó. Você tem que decorar essa fórmula, porque senão não tem como resolver uma questão dessa. C é a temperatura em graus Celsius, é justamente o que eu quero saber. F é a temperatura em Fahrenheit, que foi encontrada em 104, menos 32 sobre 9. E a gente vai ter C sobre 5 é igual a 104 menos 32, 2 para 4, 2, 3 para 10, 7. 72 dividido por 9 a 8. Então, continuando aqui em cima, C vai ser igual a 8 vezes 5, que até ontem dava 40. Então, pronto, ó. Aqui está a temperatura em graus Celsius, 40 graus Celsius. Essa temperatura de 104 Fahrenheit equivale a 40 graus Celsius. 40 graus Celsius é a temperatura dessa criança febril que nós encontramos nessa prova da EA. 40 graus Celsius, resposta letra A. Entenderam a ideia? Preciso guardar a fórmula então? Sim, precisa, porque se não guardar a fórmula, já era. Se não guardar a fórmula, não tem o que fazer numa questão desse tipo. Tá?
Outra formulinha que é importante você guardar, ou um outro par de formulinhas que é importante você guardar, é esse par aqui de baixo, ó. O par das variações. Às vezes, a gente não quer saber quanto vale uma temperatura na outra escala. A gente só quer saber qual foi a variação de temperatura numa outra escala. Isso aqui pode aparecer também com uma certa frequência na prova da EA. Por exemplo, às vezes eu falo assim, ó, amplitude térmica em Curitiba, amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima de um dia, né? A amplitude térmica em Curitiba hoje foi de 20 graus Celsius. Quanto teria sido a amplitude térmica se a gente tivesse medido as temperaturas todas em Fahrenheit? Como é que eu faço para resolver essa questão? Eu preciso transformar os valores todos para Fahrenheit? Não. Basta usar a fórmula da variação de temperatura em Fahrenheit e em Celsius. O que essas fórmulas estão dizendo? Estão dizendo assim, ó, essa primeira aqui, que a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em graus Celsius. Então, se aumentou 20 graus Celsius de temperatura ao longo do dia, aumentou 20 Kelvin de temperatura ao longo do dia. Agora, a variação de temperatura em graus Fahrenheit é igual a 1,8 da variação em graus Celsius. Então, se aumentou 20 graus Celsius ao longo de um dia, em graus Fahrenheit aumentou 20 vezes 1,8, que dá 36. Certo? Então, se eu convertesse os valores de temperatura do dia aqui em Curitiba para graus Fahrenheit e fizesse a diferença, eu ia encontrar 36. Mas não preciso fazer esse procedimento. Basta fazer essa consideração de que a variação em Fahrenheit é 1,8 da variação em graus Celsius. Show? Tranquilo? Beleza. Vamos em frente. O que fica mais complicadinho, que pode ser mais chatinho, é quando aparece uma escala arbitrária, uma escala que ninguém conhece, uma escala que não foi explicada para você, uma escala que o professor não ensinou na sala. Aí você chega na hora da prova, aparece lá um termômetro em grau Celsius e um termômetro em grau N. Aí você fala, meu Deus, o meu professor não me ensinou a trabalhar com escala N, aquele professor é muito ruim, eu vou xingar o professor no Twitter. Não faça isso. Não é que Titio não te ensinou, é que essa escala foi montada da cabeça do cara da banca. Ele criou uma escala na hora de fazer a questão. E ele pode fazer isso. Aliás, qualquer pessoa pode montar a escala que quiser. Qualquer pessoa pode criar uma escala. Por exemplo, alguém veio aqui e criou essa escala que eu estou chamando de escala novidade. A escala novidade, graus N, é a escala que eu montei na minha cabeça agora. Como que eu faço para comparar essa escala que eu não conheço, essa escala de grau N, com a escala Celsius? É isso que você tem que saber. Primeira coisa, para que você seja capaz de transformar qualquer valor de grau N em grau Celsius, por exemplo, é preciso que quem criou a escala te informe qual é o valor da temperatura de ebulição da água e qual é a temperatura de fusão da água nessa escala. Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó. Eu estou te dizendo que eu criei uma escala de temperatura chamada escala novidade, e que nessa escala a água congela a 20 graus novidade, 20 graus N, e ferve a 220 graus novidade, 220 graus N. Quero saber então quanto vale, por exemplo, 100 graus novidade em graus Celsius. Como é que eu faço esse procedimento? Aqui tem que aprender uma receitinha de bolo, então presta muita atenção, guarda essa receitinha de bolo com você. Primeiro passo, você vai fazer exatamente esse desenho ali, exatamente aquele desenho. Colocar o termômetro em graus Celsius na frente do termômetro novo, na frente do termômetro graus de novidade. Vai colocar os dois termômetros um de frente para o outro. Vai colocar as temperaturas que se equivalem uma de frente para a outra. Aqui, ó, 100 está no mesmo nível, na mesma linha que 220. 0 está na mesma linha, no mesmo nível que 20. E 100 está na mesma linha, no mesmo nível de X, que é a temperatura que eu quero saber, mas não conheço, então chamei de X. Ok? Primeiro passo, montar esse esquema. Segundo passo, aplicar uma técnica altamente avançada, uma técnica matemática absurdamente elevada, que se chama orelhinho-orelhão. Como é que você vai fazer o orelhinho-orelhão para resolver essa questão? Você vai fazer assim, ó. Você vai lá e vai dizer que a orelhinha desse lado... Ah, professor, isso é muito infantil. Sim, eu sei, mas ele não tem que ter dignidade, né? Tem que passar na prova. A orelhinha desse lado, dividido pelo orelhão desse lado, tem que ser igual a orelhinha desse lado, dividido pelo orelhão desse lado. Entenderam a brincadeira? Entenderam que isso aqui é uma orelhinha, um orelhão? Entenderam? Orelhinha sobre orelhão de um lado tem que ser igual a orelhinha sobre orelhão do outro lado.
Como que eu faço isso matematicamente? Eu não estou entendendo. Ó, quanto mede a orelhinha desse lado? A orelhinha desse lado mede x menos 0, que é esse tamanho aqui, ó, o tamanho da orelhinha desse lado. Quanto mede o orelhão desse lado? Mede 100 menos 0. Quanto mede a orelhinha desse lado? 100 menos 20, mede 80, né? Quanto mede o orelhão desse lado? 220 menos 20, 200. E aí eu vou fazer orelhinha, orelhão. Orelhinha de um lado, x menos 0 sobre o orelhão daquele lado, 100 menos 0, tem que ser igual a orelhinha do outro lado, 100 menos 20, dividido pelo orelhão do outro lado, 220 menos 20. Tá certo? Fazendo isso, eu tenho uma fórmula pronta, agora é só simplificar as coisas, ó, então vai ficar 100, é o x sobre 100 igual a 80 sobre 200. 80, eu posso cortar esses dois zeros aqui, ó, e aí vai ficar 80 dividido por 2, 80 dividido por 2 até ontem dava 40 graus Celsius. Então, 100 graus novidade equivalem a 40 graus Celsius. Entenderam a ideia? Aqui, de novo, o que você vai guardar é a receita de bolo. Não tem uma fórmula pronta para transformar de graus novidade para graus Celsius, porque quem inventou essa escala eu não conheço, não sei, nunca vi essa escala na vida, então não tem fórmula pronta. Mas tem o recurso avançadíssimo do orelhinho orelhão. Tá bom? Ó, aí você fala, professor, eu não quero ficar chamando essas coisas muito infantis. Então, teorema de Tales, se você quiser, tá? Aqui aplicado, no fundo tem uma regra de proporção aqui de teorema de Tales e tal, mas deixe isso para o seu professor de matemática te explicar. Aqui nós estamos interessados em colocar o X no lugar certo, então a gente fala mesmo orelhinho, orelhão, que é muito mais divertido. Vamos fazer um exemplo aqui para você ver, ó, como que apareceu já isso aqui na prova da EAR, por exemplo. Um estudante construiu um termômetro graduado na escala X, de modo que ao nível do mar, ele marca para o ponto de fusão da água 200 graus X e para o ponto de ebulição da água 400 graus X. Podemos afirmar que o zero absoluto em graus X corresponde a... Tananana. Veja, aqui tem uma pergunta interessante porque está falando de zero absoluto. Guarda o seguinte, pega sua caneta cheirosa aí e escreve com muito carinho. Quando se fala de escala absoluta, está se falando da escala Kelvin. Por que isso? Porque lembra que Kelvin só aceita valores positivos. E valor absoluto na matemática tem a ver com módulo, né? Com valor, portanto, positivo. Então a escala absoluta é aquela que só aceita valores positivos. É a escala Kelvin. Portanto, o que essa questão está querendo? Está querendo que eu calcule quanto vale 0 Kelvin. Isso aqui não é um ok, tá? É um 0 Kelvin. 0 Kelvin em grau X. A questão é que eu converta de Kelvin para grau X. Como é que eu vou fazer essa questão? Primeiro passo, desenhar os dois termômetros que me interessam, um na frente do outro. Nesse caso, como eu quero converter de Kelvin para grau X, eu vou desenhar um termômetro em Kelvin e um termômetro em grau X. Tá certo? Eu quero saber 0 Kelvin, que é a temperatura mais lá embaixo, quanto que dá isso em grau X, vou chamar isso de X. Eu sei qual é a temperatura de fusão da água em Kelvin, 273, e qual é em grau X, a questão diz que é 200. Eu sei qual é a temperatura de ebulição da água em Kelvin, 373. Eu sei quanto é isso em grau X, a questão diz que é 400. Agora, finalmente, chamamos ele, o teorema mais divertido desse universo, orelhinha, orelhão. Orelhinha sobre orelhão desse lado tem que ser igual a orelhinha sobre orelhão do outro lado. Então, ó, orelhinha do lado esquerdo, 273 menos 0, que dá 273. Orelhão do lado esquerdo, 373. Orelhinha do lado direito, 200 menos x. Orelhão do lado esquerdo, 400 menos x. Pronto, acabou. Aí que fácil. Agora temos uma conta para fazer. Ah, professor, é uma conta muito feia. Sim, tem muita coisa feia nessa vida e a gente não despreza as coisas feias por aí, né? Não é de Deus. Vamos deixar a coisa feia aqui e a gente vai trabalhar com ela do mesmo jeito. 273 que multiplica 400 menos x, estou multiplicando cruzado aqui, é claro que você já viu. Isso vai ser igual a 373 que multiplica 200 menos x, beleza? Beleza. Vamos fazer a conta na marra? Vamos fazer, né? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 7, 28, vai dar 29. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. E aí tem dois zeros aqui. Menos 273x. Isso vai ser igual.
373 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. Beleza? E mais 2 zeros aqui. Menos 373x. Vou passar esse 373 para o lado de cá. Vai ficar 373x. 373x menos 273x. Isso vai ser igual a 74600 menos 109.200. Para que eu boto essas questões com esses números? Não é ruim, mas tá bom. 373 menos 273 dá 100x. E isso aqui vai ser igual a 746 para isso que vai dar 00. Aí, esse aqui é o maior, né? Vai dar um número negativo. Então, vamos fazer 6 para chegar em 12 dá 6. 4 para chegar em 8 dá 4. E aí 7 para chegar em 10 dá 3. Então, menos 34.600. Cortando 2 zeros aqui, x vai ser igual a menos 346 graus x. Então, o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, equivale nessa escala arbitrária a menos 346 graus x. Resposta certa, letra A de acertei, mamãe. Beleza, gente? Entenderam a ideia? Então, de novo, se tiver uma escala arbitrária, não precisa se desesperar, não vai ter fórmula pronta guardada, mas você já sabe como resolver, é só chamar ele, o teorema orelhinho-orelhão. Tranquilo? Isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre temperatura. A gente segue nesse estudo aqui da termodinâmica a partir das próximas aulas. Você sabe, eu te espero aqui no Mais Militar para o nosso próximo encontro. Beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.